Salmo 2. Por que se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e os espantará no seu furor, dizendo: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, aceitai a advertência, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Agora vamos entender o Salmo. Olá, hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, parece antigo, mas é super atual. Um texto poético com milhares de anos, o Salmo 2. Ele é bem curto, mas é tipo uma explosão de imagens sobre poder, sobre conspiração, autoridade. A nossa missão aqui hoje é bem simples, tá? A gente vai tentar decifrar juntos essa pequena história. É quase um roteiro de filme, sabe? Com reis rebeldes, uma reação super inesperada lá do céu e uma figura central chamada de ungido. Vamos desempacotar essa trama. Sem dúvida. E o mais interessante é que ele não perde tempo, né? Ele não tem introdução. Desde a primeira linha, a gente já é jogado no meio de um conflito que parece ser global. A sensação é de que a cortina sobe e a ação já está acontecendo. Para a gente não se perder, acho que o melhor é seguir o fluxo. A gente começa na Terra, com a conspiração, depois sobe para os céus para ver a reação, e aí o foco desce de novo para esse protagonista, esse rei escolhido. Boa! Então vamos começar com essa conspiração. O texto abre com uma pergunta, né? Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? A cena que ele descreve é de reis, governantes, todos se unindo. Mas contra quem? O texto diz que é contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso me soa, assim, como o início de um grande thriller político. Tipo uma cúpula secreta de líderes planejando derrubar uma ordem maior. É exatamente essa a imagem. E eles têm um slogan, sabe? Um grito de guerra que revela o porquê de tudo isso. Rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas cordas. A rebelião tem um alvo e um objetivo muito claros. Certo, essas cadeias, cordas, a minha primeira impressão é de algo literal, sabe? Como escravos se libertando de uma opressão física. É essa a ideia de um poder tirânico ou é mais a percepção dos rebeldes? Essa é a pergunta-chave. A linguagem é de libertação, sim, mas as cadeias aqui são uma metáfora. Elas representam a própria noção de autoridade. São as regras, os limites, a soberania de um poder que eles não querem mais reconhecer. Eles se sentem controlados e o que eles buscam é uma autonomia total. É tipo uma declaração de independência radical. Só que o problema, na visão de quem escreve, está bem no comecinho da frase. Imaginam coisas vãs. A palavra vãs significa fúteis, inúteis, ou seja, o texto já adianta pra gente que esse plano todo, por mais grandioso que pareça, é uma fantasia. Ele vai falhar. Então já começamos com um spoiler do autor. É uma conspiração global, mas que já nasce meio que morta. Isso cria uma tensão interessante. Se na Terra o clima é de conspiração total, qual é a reação do outro lado? Se eles se rebelam contra uma autoridade celestial, como que isso é visto de cima? A gente esperaria, sei lá, uma resposta furiosa, um contra-ataque imediato. E é aí que o texto surpreende a gente. A primeira reação descrita é o riso. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Rir de uma rebelião mundial
Essa é uma reação muito, muito inesperada. Não é preocupação, não é medo, é riso. Mas o que esse riso quer dizer? É desprezo? É confiança ou é algo mais complexo? Me parece uma imagem muito poderosa essa de uma divindade achando a humanidade, sei lá, cômica. É uma imagem chocante, sem dúvida. Esse riso é um símbolo de poder absoluto. Imagina um engenheiro experiente vendo uma criança tentando derrubar um arranha-céu com um martelinho de plástico. Não existe ameaça. A desproporção de poder é tão gigantesca que a tentativa de rebelião se torna absurda, quase patética, sabe? O riso aqui comunica que a conspiração não é levada a sério como uma ameaça real. É uma demonstração de soberania. A rebelião deles, do ponto de vista divino, é irrelevante. Entendi. É a tranquilidade de quem sabe que tem o controle total da situação. Mas esse clima de zombaria não dura muito, certo? O tom muda bem rápido. Muda drasticamente. O riso se transforma em ação. O texto continua. Então, lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. A zombaria era a avaliação da ameaça. A ira é a afirmação da autoridade. E essa afirmação vem numa declaração curta e definitiva. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ok, vamos decifrar isso. Enquanto os reis estão conspirando na terra, a resposta do céu é essa declaração. O que significa constituir ou ungir um rei nesse contexto e o que é Sião? Ungir um rei era a cerimônia oficial de posse. Era o ato de derramar óleo na cabeça do escolhido, simbolizando a aprovação e a capacitação divina. Era o selo de legitimidade. E Sião era o nome do monte onde Jerusalém foi construída, o centro do poder político e religioso. Então a frase é uma resposta esmagadora à rebelião. É como se dissesse: olha, enquanto vocês estão aí planejando, eu já agi. A minha decisão é soberana e o meu rei escolhido já está no poder, no centro de tudo. A conspiração de vocês chegou tarde demais. A rebelião é inútil porque o fato já está consumado. O rei já está no trono. E isso nos leva direto para a fala dessa figura central, né? A palavra finalmente passa para esse rei ungido, e ele começa dizendo algo bem pessoal. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa linguagem de pai e filho é para ser entendida como uma relação de família, como a nossa? É mais uma linguagem de status e autoridade. No Antigo Oriente Próximo, essa era uma fórmula de adoção real. Quando o imperador poderoso adotava o rei de uma nação vassala como filho, ele estava dizendo duas coisas. Primeiro, você é o meu herdeiro legítimo naquela região. E segundo, você governa com a minha autoridade total. Então, ao chamar o rei de filho, o texto está declarando que ele não é um governante qualquer. Ele é o representante oficial, o herdeiro que possui toda a autoridade do pai. E essa autoridade parece ser ilimitada. A promessa que vem a seguir é gigantesca. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Não é um reino pequeno, é um governo global. Exatamente. A herança prometida é o mundo inteiro. E para que ninguém tenha dúvidas sobre a natureza desse governo, o texto usa duas imagens muito violentas, muito visuais. Diz que o rei vai reger as nações com um cetro de ferro e despedaçá-las como um vaso de oleiro. Cetro de ferro e vaso de oleiro. Soa bem brutal. É para ser entendido literalmente? São metáforas poderosíssimas sobre a natureza do poder dele. O cetro de ferro é a imagem de um governo inquebrável. Não é um cajado de madeira que pode ser quebrado. É um poder firme, absoluto, que não se dobra. E o fascinante é que essa imagem não era exclusiva daqui, sabe? Era uma propaganda real comum no Egito, na Mesopotâmia. Faraós e reis se mostravam com cetros para simbolizar poder absoluto. O que o texto faz é pegar essa imagem de poder político terreno e aplicá-la a uma autoridade cósmica, elevando a escala. E a imagem do vaso de oleiro? Essa complementa a primeira. Se o cetro é inquebrável, o vaso de barro é o símbolo da fragilidade extrema.
A mensagem é que qualquer oposição a esse governo, por mais forte que pareça, é tão frágil quanto um vaso de cerâmica. Um simples toque do cetro de ferro seria suficiente para transformar em pó. Isso me lembra de escavações arqueológicas onde são encontrados cacos de cerâmica com nomes de inimigos do rei escritos. A prática era quebrar o vaso para simbolicamente quebrar o poder daquele inimigo. É uma imagem muito visceral de destruição sem esforço. Uau! Então a gente tem a rebelião inútil, a resposta divina que vai do riso à ação e a declaração de um rei com poder absoluto, inquebrável. A história podia muito bem acabar aqui, com uma vitória esmagadora. Mas o texto dá uma virada surpreendente no final, né? Sim, e essa é talvez a parte mais curiosa. Depois de toda essa demonstração de força, o poema muda completamente de tom. Ele se vira para os próprios reis rebeldes, os alvos da ira, e oferece um conselho. Exato. É como se dissesse: ok, vocês viram o que acontece com quem se opõe. Agora usem a cabeça. O texto fala: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. E o conselho é: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Essa parte sempre me confundiu um pouco. Como é possível se alegrar com tremor? Parece contraditório. Para nossa sensibilidade moderna, parece mesmo. Mas o temor e o tremor aqui não são sobre pavor ou medo de castigo. A palavra hebraica para temor está mais ligada a um profundo respeito, a uma reverência esmagadora. É a consciência da imensa grandeza e poder da autoridade com quem você está lidando, sabe? A alegria, então, não vem apesar do tremor, mas por causa dele. É a alegria segura de quem finalmente se alinhou com o poder maior do universo em vez de lutar contra ele. É encontrar segurança nessa submissão. Quer dizer que a alegria vem de saber qual é o seu lugar, de estar do lado certo da força, por assim dizer. Exatamente. E o conselho se torna ainda mais prático com a instrução final. Beijai o filho para que não se ire e não pereças no caminho. Beijar o filho soa estranho pra gente, mas era um gesto político muito claro na época. Imagino que não seja um beijo de afeto. De forma alguma. Beijar os pés, a mão ou a barra do manto de um rei era o ato formal de vassalagem. Era a forma de um rei menor jurar lealdade a um imperador. Era um gesto público de submissão que dizia: eu reconheço a sua autoridade sobre mim e prometo servi-lo. Portanto, o conselho final para os rebeldes é: abandonem a conspiração, rendam-se e jurem lealdade ao rei ungido. É a única saída para escapar da destruição. Espera aí. Então, depois de toda essa conversa sobre romper as cadeias, buscar a liberdade, a solução que o texto apresenta é simplesmente aceitar um novo tipo de submissão? Isso parece um pouco anticlimático. A mensagem final é: rendam-se. Visto por esse ângulo, é provocador. O texto apresenta uma escolha binária. De um lado, a busca por uma autonomia radical, que ele define como imaginar coisas vãs e que leva à destruição, pereçais no caminho. Do outro lado, uma submissão voluntária e reverente a essa autoridade estabelecida, que é apresentada como o único caminho para a segurança e para a bênção. O poema termina com a frase: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurado significa feliz, seguro, protegido. O texto argumenta que a verdadeira liberdade não está em não ter um mestre, mas em escolher o mestre certo. Que jornada em tão poucas linhas. Então, o que a gente viu foi um drama em 4 atos. Começa com uma rebelião global, cheia de autoconfiança. A cena muda e a gente vê que, do outro lado, essa rebelião é vista como algo pequeno, até risível. Aí o poder real entra em cena através do rei escolhido, que descreve sua autoridade como absoluta, inabalável. E tudo termina não com uma batalha, mas com uma escolha: a prudência da submissão ou a loucura da rebelião. É uma síntese perfeita. No fim das contas, o texto é um argumento poderoso sobre onde reside o verdadeiro poder e qual seria a resposta mais sábia a ele. Ele desmantela a ideia de que a rebelião contra a ordem divina é heróica, retratando-a como fútil. A verdadeira prudência, segundo o Salmo, está em reconhecer essa ordem e encontrar seu lugar nela.
E pensando em tudo isso, o que fica ecoando é essa figura do ungido, do líder escolhido por uma força divina para governar. Sim, o que é fascinante aqui é como o texto usa essa ideia para legitimar a autoridade. O poder do rei não vem do povo, nem da força militar, nem de uma linhagem nobre por si só. Vem de um decreto divino. Essa ideia de que um governante tem um direito divino é uma das forças políticas mais poderosas da história. Exato. E isso deixa a gente com uma questão para refletir, que vai muito além desse salmo. Ao longo da história, de quantas maneiras diferentes essa ideia de um líder escolhido por Deus ou ungido foi usada? Ela serviu tanto para unir nações e criar estabilidade, quanto para justificar o poder absoluto, a tirania, a opressão. É um conceito que moldou impérios e definiu o destino de povos. Como que essa ideia ancestral de autoridade legitimada por algo superior ainda ressoa, talvez de formas mais sutis, nas nossas estruturas de poder hoje? Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe com seus familiares e amigos, espalhando a palavra de Deus. Siga a nossa página. Deus abençoe. Até a próxima!